Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust, é considerado uma das obras mais importantes da literatura de todos os tempos. Essa série de livros fala, poética e essencialmente, daquilo que nos escorre pelas mãos e não há como deter. O tempo. Segundo a física quântica, somos todos um único grande organismo. E basta uma parte desse organismo se desorganizar que tudo se descontrola. O sistema inteiro adoece. E agora parece que esse imenso ser, que já vinha doente há tempos, não aguentou o tranco e precisou parar. A Terra parou. E nos parou. Agora ficou parecendo que temos todo o tempo do mundo. Teríamos tanto tempo que a gente já nem sabe mais o que fazer com ele. Parecia que a gente ia ter tempo para tanta coisa e agora tem tanta coisa que a gente já não tem tempo para nada. O Proust escolheu ou precisou passar grande parte de seu tempo recluso. Tinha uma pandemia em curso e a sua saúde era muito frágil. Trabalhando em sua grande obra que consumiu 14 anos de sua vida. 14 anos. Numa tentativa de segurar o tempo, em seu estado puro. Assim que Proust termina de escrever, em abril de 1922, diz a Celeste, sua governanta: pronto, já posso morrer. Morreu de pneumonia em dezembro deste mesmo ano. Morreu antes de ver completamente publicada sua maior obra. Morreu nessa busca pelo tempo perdido. Beckett disse que as criaturas de Proust são vítimas desta circunstância, desta condição determinante. O tempo. Não há como fugir das horas e dos dias, nem de amanhã e nem de ontem. Qual a diferença entre ouvir e escutar? São verbos que querem dizer a mesma coisa? Não. Ouvir tem a ver com captar o som, tem a ver com fisiologia, com audição, com aquilo que nosso ouvido capta. Já escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mais do que isso, é também processar a informação internamente. Para muita gente, para mim também, ouvir a própria voz em uma gravação, um filme, por exemplo, é esquisitíssimo. Quase constrangedor. Parece que aquele som não é a nossa voz. Não é a que a gente está acostumado a ouvir quando fala. Quando alguém fala, a gente ouve fisiologicamente o som puro daquela voz. Quando a gente fala, o nosso ouvido capta também os sons internos do nosso corpo. Ele capta os sons de fora, a voz, o vento, ruídos, mas capta também as vibrações que acontecem dentro do nosso próprio corpo. Coração, sangue, ar, ossos. Daí o incômodo. Eu penso que a gente deveria entender isso como um aviso do nosso corpo e, assim, escutar mais as outras vozes, já que elas soam mais nítidas e agradáveis. Nós começamos aqui hoje com a voz de Proust, homem, branco, europeu, nascido em uma família rica, frequentador dos salões da alta sociedade da Belle Époque, de Paris. Ele foi um gênio. Vai sempre atravessar o coração e a mente de quem conhecer a obra dele.
Viva Proust! Mas viva também a vontade de abrir os ouvidos para escutar outras vozes. Aprendemos com as vozes hegemônicas, brancas, masculinas, europeias, etc., ainda crianças, nas cartilhas, a usar palavras como descobrimento ao invés de invasão, a trocar conquista por genocídio, trabalho por escravidão, a usar miscigenação para estupro, ouro e não sangue, riqueza no lugar de opressão. E acreditamos nisso como verdades absolutas. Perdemos muito tempo ouvindo só isso. Perdemos muito tempo escutando as mesmas vozes. Sabem de onde vem a expressão a verdade nua? Segundo a parábola, a verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz para a verdade: hoje está um dia maravilhoso, vamos dar uma volta? A verdade desconfia, mas olha para os céus, suspira, pois o dia estava realmente lindo. Então, elas passaram muito tempo juntas, andando para lá, para cá, para lá, para cá, até que chegaram finalmente num poço. A mentira diz: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que a água está realmente gostosa. Então, elas se despem e começam a nadar. Chuá, 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 chuá. Nadam para lá, para cá, para cá, para cá. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade sai furiosa do poço para encontrar na mentira e pegar as suas roupas de volta. E a família tradicional, os cidadãos de bem, vendo a verdade nua, desviam o olhar, olham com desprezo e raiva. Assim, a verdade envergonhada volta para o poço e desaparece para sempre. Desde então, a mentira tomou posse. E circula por aí vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque em todo caso, os moralistas de plantão não nutrem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. O Serginho trouxe pra gente essa parábola da verdade e da mentira. E ele trouxe também um outro texto. Na verdade, são duas cartas que ele trouxe pra gente aqui. E eu vou pedir pro Luciano ler a primeira pra gente, por favor. Claro. Tempos de prisão. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo. Compra-se e descarta-se. Mas o que se gasta é tempo de vida. Quando compramos algo, não pagamos com dinheiro, pagamos com tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: tudo se compra, menos a vida. Pepe Mujica, 12 anos recluso em uma prisão em Montevidéu. 12 anos. E tem uma outra carta também que eu vou pedir pro Felipe Antelo ler pra gente. Lê aí pra gente, Antelo, por favor. Carta escrita em julho de 1969, após a prisão de Winnie, esposa de Nelson, em maio de 69. Nessa época, nem Nelson, nem Winnie sabiam quem estava cuidando de suas filhas ou em que situação elas estavam vivendo.
Por muito tempo, talvez, vocês vivam como órfãs, sem seu lar, sem seus pais, sem amor natural, o afeto e a proteção que a mamãe costumava lhes dar. Agora vocês não vão ter festas de aniversário, nem de Natal, nem presentes, nem vestidos novos, nem sapatos, nem brinquedos. Nelson Mandela, 27 anos recluso em uma prisão em Joanesburgo. 27 anos. Pois é, essas cartas são de líderes, né, que ficaram presos durante muitos anos, muito tempo, né? E a gente estava querendo refletir sobre o tempo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também estava pensando que essa questão de estar confinado e preso podia dar uma interpretação um pouco errada, né? Porque é muito diferente a experiência de você, por mais que o tempo tenha uma extensão para a gente também, é muito diferente você estar confinado na sua casa e estar preso, né, por uma questão política, numa cadeia, enfim. Então a gente não quis trazer essa analogia direta, embora para a gente essa aproximação da distorção do tempo no confinamento nos interessasse, mas sabemos que são experiências muito diversas. Então a gente não trouxe oficialmente para a dramaturgia do episódio, mas trouxemos aqui oficiosamente, conversando com vocês, e abrimos mão disso e abrimos mão de muita coisa, né, Léo? Por exemplo, teve muita coisa que a gente abriu mão nesse episódio, né? Tem um arquivo bem rechonchudo, né? Quando eu estava escrevendo o prólogo desse episódio, aquele texto sobre o Proust, dentre outras coisas, o que mais me chamou a atenção foi o fato dele passar 14 anos para escrever uma obra, né? E como é que esses 14 anos se passam na cabeça dele, né? Cronologicamente, o tempo afetivo e tal. Aí eu escrevi um texto que se passava em 4 tempos, em 4 épocas, né? A primeira é em 69, quando o Luciano trouxe para a gente assistir o documentário Narciso em Férias, e uma hora que Caetano fala que depois de 54 dias preso, ele começa a entrar numa de que todo o passado dele foi um sonho, né? Isso é o efeito do tempo, né, na cabeça dele. O outro texto se passa em 86, durante o acidente da Challenger, né? O voo que demorou 73 segundos para explodir, e explodiu a turbina, mas a cabine ficou intacta e demorou 1 minuto e meio para cair no oceano, onde, enfim, a tripulação morreu, né? Então, 1 minuto e meio sabendo que as pessoas iam morrer, né? Como é que essa noção do tempo se passa na cabeça da tripulação? Um texto que se passa nesse momento, né, da quarentena, que no começo da quarentena, a gente tinha uma certa esperança ainda que a natureza fosse se regenerar sem a nossa ação, o que não se deu. E um texto para onde esse espetáculo se endereça, que é 2056, onde a gente retoma aquela poética dos astronautas, né, do primeiro episódio, e fazendo essa interlocução mesmo com o futuro. Pois desses 4 aí, né, fora as outras coisas que a gente abriu mão, porque na verdade também, né, a gente abriu mão de muita coisa em vários episódios, né? A gente tem um arquivo vivo muito grande, além de ter muito material já nos próprios episódios, a gente tem esse arquivo vivo. Então a gente abriu mão disso, mas na verdade tem uma dessas coisas que vai entrar, né? Não quero dar spoiler não, mas tem uma coisa que vocês vão ver aí. Mas a gente não se sentiu perdendo tempo, não sentiu que isso foi um tempo perdido, a gente ter passado por esses textos e por essas experiências para a criação desse espetáculo. E uma outra história bem simbólica do tempo, com sua força poética, é uma história que o Serginho contou pra gente, então a gente resolveu também, já que esse é o último episódio do lado A dessa maratona, para ele contar pra gente também, na verdade pra vocês, o que ele contou pra gente. Fala aí, Serginho. Então, a gente falando sobre o tempo, né, sobre esse tempo perdido, sobre a ausência, né, sobre a ausência de entes queridos, de pessoas, né, a história do Mujica, enfim. Eu não tive como não pensar em minha mãe, a história dela, a história de vida dela. A minha mãe faz 7 anos que ela faleceu. E
ela, aos 13 anos de idade, ela saiu do interior do Ceará, de uma cidade chamada Jucás, com a sua tia, e veio para o Rio de Janeiro. Aqui ela passou a adolescência, estudou, tal, uma profissão, conheceu meu pai, casou com meu pai, eu nasci, eu com 6 meses de idade, meu pai pegou eu bebezinho, a minha mãe, e se mandou para Curitiba. Foi para Curitiba e lá passamos boa parte da vida. Esse ato de ausência a minha mãe ficou quase 60 anos, na verdade, sem contato nenhum com a família dela do interior do Ceará. A minha referência de criação, de família, foi toda paterna. Eu não tinha nenhum contato com a família da minha mãe. E sempre ficava essa curiosidade, querer saber. Nessas idas e vindas que o teatro me deu, eu estava em Fortaleza e querendo descobrir a minha família, né? Se tinha uma tia, uma prima, tal. Eu descobri que a minha avó ainda estava viva, mas não morando em Fortaleza, e nem no Ceará, morando em Patos, no interior da Paraíba, 7 horas de Fortaleza. Peguei um carro, fui para lá, conheci a minha avó, isso em 2010. Entrei em contato com a minha mãe pegou um avião, conheceu, reatamos, e eu finalmente conheci a família da minha mãe, a minha avó, com 74 anos, na época a minha mãe tinha 73, minha avó com 94 anos e a minha mãe com 73. Elas se encontraram, passaram mais 3 anos juntos. Em 2013, em janeiro de 2013, a minha avó veio a falecer. E em junho de 2013, a minha mãe faleceu. Elas passaram todo esse tempo, todo esse ato, né, quase 60 anos sem encontrar. A vida delas juntas foram quase 16 anos, essa convivência, desse amor. Mas precisou passar toda essa distância, né, desse tempo, para se reencontrar e, de repente, começar uma nova história. E daí não teve como não pensar nisso tudo, né? Do tempo, da ausência. É isso. Pois é, essa história só, apesar de linda, né? Só corrobora com essa questão da relatividade do tempo, né? Como a gente acaba sendo os criadores do tempo, né? A gente tem essa sensação que nós somos inventores do tempo, a gente tenta controlar o tempo, né? Às vezes segurar, reter, às vezes acelerar, tudo isso em vão. A gente já está aqui, salvo raríssimas exceções, há quase 1 ano sem pisar num palco, né? Mas dentro da gente esse 1 ano triplicou, né? Para mim a sensação é de que a gente está muito mais tempo sem atuar, né? Sem ter esse contato que a gente tem aqui realmente. O fato é que já se passaram quase 11 meses dessa pandemia e a nossa noção de tempo hoje é completamente diferente, distorcida, esquisita, enfim. É isto. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor
também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, eu acordei. No dia que a terra parou, acordei. No dia que a terra parou, justamente no dia que a terra parou, eu não sonhei, acordei no que a terra parou, no dia que a terra parou. Todos os dias, quando acordo, olho pela janela do quarto, cela, claustro. O tempo passa e cava sulcos em minha testa, meus olhos. Tínhamos todo o tempo do mundo. Mas agora, parece que o mundo não tem mais tempo pra gente. Passamos a linha, cruzamos o limite do aceitável, do respeitável. A terra está de saco cheio. Fato. E essa manhã ficou tão cinza. A fuligem avança para dentro de casa como corvos agourentos. Consegue ver o céu? É da cor dos seus olhos castanhos. Chifres pirotécnicos de planos egóicos e violentos, boiadas pentecostais, chispam faísca com seus cornos violentos, chispando brasa, grito, dor, nos deixam sem ar, sem florestas, sem planeta para ficar. Criamos a linha, passamos o limite, somos selvagens, selvagens que queimam sua própria selva. E o sol cai no horizonte. Em algum lugar, há pessoas se abraçando forte. Não eu. Quanto tempo estou aqui? Quanta vida se perdeu nessas paredes enquanto estamos distantes de tudo. 27 anos, 18 meses, 4 anos, 12 anos. Mandela, Angela Davis, Frei Beto, Mujica, quanto tempo perdido, distantes de tudo, com medo do escuro. O segredo é não contar os dias. Quanto tempo dura esse tempo? Nada pagaria os sorrisos perdidos, as velas não sopradas, o amor interrompido. O segredo é não contar os dias, não esperar a hora marcada para a libertação, a liberdade, talvez nem venha. E chega a tempestade. Me diz mais uma vez que temos nosso próprio tempo. Me diz
Só mais uma vez. Talvez seja coisa da minha cabeça como uma terra que gira redonda num espaço vazio e insiste em puxar os nossos pés para o centro. O centro que é o meio, que é a zona de anticiclone do Planalto Central do Brasil. O que é central no Brasil? O que é central e não foi destroçado, violentado, acabado? Deixa as luzes acesas. Deve ser culpa do anticiclone, só pode ser devastação em altas temperaturas. E o que foi prometido? Ninguém prometeu? Somos mesmo assim tão jovens? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo.
Bom, Tainá, a galáxia que existe, mas não deveria. Eu não sei se vocês viram essa notícia aqui. Bom, meu nome é Tainá e como boa Tainá e aquariana, eu fiquei animada com esse mistério de coisas que não deveriam existir, mas existem, do tempo perdido, porém de um tempo que ainda brilha. E nesse emaranhado de matéria escura e estrelas, tem luz e sombra. Se pensarmos em almas, amor, estrelas, temos todo o tempo do mundo. Voltando, se pensarmos em almas, amor e estrelas, temos todo o tempo do mundo, Tainá para provar. Seus raios de luz viajaram por mais de 13 bilhões de anos, o que é equivalente a 3 vezes a idade do Sistema Solar até alcançarem as lentes dos telescópios Hubble e Spitzer. Isso quer dizer que a imagem da Tainá hoje, não eu, a galáxia, é como ela era há cerca de 13 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos. Mas 400 milhões de anos é muito pouco para já existir uma galáxia tão bem formada, compacta e cheia de estrelas gigantes azuladas. E aí? Quanto tempo para esse brilho chegar até aqui, para nós? Estima-se que demorará, ou demoraria 30 anos para o Pantanal se regenerar, ou talvez 35. A natureza consegue se regenerar sozinha. Se tiver chuva durante o ano e não tiver mais incêndios, será? Daqui a 35 anos é 2056. Eu, por exemplo, terei 66 anos. E você? Quanto tempo a gente perdeu? Talvez acomodados com a história contada pelas mesmas pessoas. Quantas chances desperdiçamos? Citamos Proust ou homens brancos? Se a gente vai citar homens, por que não o Frantz Fanon, o Achille Mbembe ou o Silvio Almeida? Mas podemos e devemos citar a Simone, a de Beauvoir, né? Citar Djamila, citar mais Lélia Gonzalez, Malala, Angela Davis, Virginia Woolf. E sempre lembrar de ouvir e ver toda a potência que sempre esteve à frente e nativa, mas fora do radar de pessoas brancas, como se estivessem escondidas, tipo a galáxia. Porém, já estavam aqui, bem perto, há muito tempo, e produzindo muitas estrelas. Imagina ver o mundo sem os antolhos da branquitude. Imagina você não sendo um homem branco no século XVII. Melhor ir para frente, né? Vamos para 2056. Não somos tão jovens. Chega de andarmos distraídos, impacientes e indecisos. Quantas chances desperdiçamos, né? Sempre as mesmas desculpas, e desculpas nem sempre são sinceras. Quase nunca são. E a história vai se repetindo. Não em círculos, né? Mas meio em espiral. Acontece alguma coisa muito parecida aqui, daqui a pouco uma luz muito parecida, uma sombra, uma luz. No escuro,
as cores somem. Mesmo se não for aquele escuro total, ainda assim é difícil enxergar a cor. Mas a esperança é que no meio desse breu todo, as constelações venham brilhando como nunca. Lá está ele, o mundo em que vivemos. Aquela imensa bola azul, linda, cheia de riquezas naturais para explorar. Alô? Lembra? Silenciosa e serena. Vibrando no vapor, aço e fogo das máquinas. Eu, aqui, giro em volta do mundo. Aqui, o mundo gira em função da humanidade. O mundo daqui é poesia. O mundo daqui é um ponto de vista. O mundo é discutível. O mundo é incontestável. Ele, do lado de lá. Eu, do lado de cá. Milhões de vidas girando juntas. Quem merece viver? Quando eu era criança, eu acreditava no botão que explodiria esse mundo. Quando eu era criança, eu achava que meus tanques de brinquedo me defenderiam do mundo. O mundo é frágil. O mundo é duro. Hoje eu vejo o futuro repetir o passado. O tal museu de grandes novidades. Ele não. Os museus não são importantes. Vence quem acorda mais cedo. Ordem e progresso. E eu só queria saber por que o amor foi riscado da nossa bandeira. Não há espaço para o amor. O mundo é simples. O mundo é perigoso. Dois mundos. Cansados. Eu acho que se acaba pela água. Creio no fogo que consome tudo. Na verdade, meu amigo, o mundo tá cagando pra gente. E nossos dois mundos resistem. Insistem. Girando. Paralelos. Duas bolhas. Paralelas. Que não se cruzam no infinito. Encerrar transmissão. Que chega da cor dos meus olhos,
Pode chegar junto aí, gente. Eita, saudade da show. Muita saudade. Nossa senhora.